Olá pessoal, meu nome é Marcelo Rodrigues Moreira e eu vou estar falando para vocês sobre os fitoterápicos associados à modulação do estresse. O estresse nós podemos regir de várias formas. Então, tanto a emoção quanto a razão vão gerenciar esse estresse, vão ter influência sobre o estresse. Então, ele pode gerar tanto um bem-estar de estresse de alegria ou um estresse de sobrecarga. O estresse, hoje em dia, é o principal problema que acomete toda a população do mundo. É o que tira todas as pessoas da zona de conforto. Então, nós vamos comentar do estresse por vários aspectos. O primeiro deles, nós temos os ambientes externos, aonde nós temos família, sociais, a ecologia, o ambiente, a situação do passado, situação atual e ambiente de trabalho. Cada item desse pode sobrecarregar você. Então, a primeira ideia, um exemplo, se você tem uma família que estressa você no convívio diário, gera estresse. Você tem como mudar isso? Muito difícil, porque faz parte da sua família. Social, um ambiente onde você é obrigado a aguentar tudo aquilo. Ambiente de trabalho, um chefe que te persegue, que te busca, você não se sente realizado naquilo. Ecologia, toda uma poluição sonora, poluição do ambiente, tudo isso sobrecarrega você. Situação do passado, que vai ter influência direta sobre a situação do presente. E aí tem um adentro, onde você vai ter muita sobrecarga de culpa própria naquilo que foi feito, e aí isso influencia a situação atual. Okay? Dentro de outros aspectos, nós vamos ter 3 pilares: o mecânico, o emocional e o químico. Então, dentro de cada um, nós vamos começar a falar dentro do mecânico. Mecânicos são fatores mecânicos, micro ou macro traumas, agudos, crônicos, ou até diretos ou indiretos. Isso aí vai ter influência direta sobre um bom funcionamento do teu corpo. Onde você, se tiver um corpo que está funcionando de maneira ideal, inclusive em uma comparação com um carro, ou seja, está alinhado, está balanceado, está revisado, funciona bem. Agora, se você tem um corpo que é travado, encurtado, fraco, ele vai gerar alteração. Toda essa sobrecarga de uma musculatura, por exemplo, que não está funcionando bem, está encurtada, ela sobrecarrega uma articulação. E você pode ter, por um exemplo, um braço que ao invés de fazer um movimento normal, ele tem um movimento limitado. No momento, pode não te causar dor, mas com a repetição desse estresse, você começa a ter um desgaste, uma tendinite, uma inflamação. Outro pilar é o psicológico. E esse é um dos principais fatores que nós vamos abordar sobre o estresse, porque ele vem de dentro para fora. Um estresse psicológico, emocional ou espiritual. Então, o estresse psicológico vem de você mesmo. O livre-arbítrio de decidir se aquilo está tomando conta da sua vida e está tirando da zona de conforto. O emocional, como você lidar com aquilo. O espiritual, independente da religião, nós estamos falando de espiritualidade, é como você consegue lidar com a situação. Um exemplo prático de tudo isso. Eu não posso te dar um abraço se eu nunca recebi. Então, uma vez se você tem uma pessoa que você está julgando ela e por acaso você muda o seu ponto de vista sobre o mesmo comportamento dessa pessoa, você pode olhar com ela com um olhar mais de misericórdia. Ou seja, eu entendo que ela fez isso por causa daquilo do outro. Ao invés de eu partir para uma agressão emocional, porque eu não tenho estabilidade espiritual, eu vejo de uma maneira sempre julgadora, e aquilo vai me gerar estresse. O último é exatamente a junção dos 2 pilares, que é a alimentação, medicação e fisiologia. Então, se vocês foram ver que o estresse começa na mente, começa na emoção, gera uma série de alterações químicas e vão alterar fisicamente o seu corpo, você pode ter a química influenciando nisso tudo. Aonde isso altera? Primeiro, você pode ter uma má alimentação, onde você come muitas substâncias ácidas, como Coca-Cola, McDonald's, lanches, substâncias que têm um pH muito baixo. Isso vai acidificar o teu corpo. Lembrando que essa acidificação precede exatamente uma inflamação. Toda patologia vem de uma origem inflamatória. Então, uma inflamação que tem um pH ácido, ela vai desenvolver pela repetição, pela sobrecarga, uma patologia. E aí você vai ter a primeira fase de junção do sistema nervoso, o sistema nervoso autônomo. Toda a parte inflamatória, ela é simpaticotônica. Então você vai ter uma simpaticotonia, uma agitação, uma inflamação, que a repetição disso, uma vez que o teu corpo não se adapta mais, começa a surgir as doenças.
No meio disso tudo está o eu. Como o eu, ou você, sofre, ou adapta, ou otimiza todas essas influências. Então, com esses 3 pilares, uma das principais propostas dessa aula é exatamente passar para vocês uma visão diferente. Você tem um paciente crônico na sua frente, onde você vai olhar com ele com uma dor simples de joelho, ou uma constipação, ou que ele quer emagrecer, sendo que você sabe que toda a influência disso que nós acabamos de falar está interferindo naquele problema que ele veio te buscar. Aí altera exatamente toda a tua conduta. Cabe a você julgar se você vai ter uma intervenção diferente ou vai ter a mesma intervenção. E aí aquele paciente já não é uma limitação dele, ele pode ser a limitação ser encontrada em você. Ok? Próximo quadro, ele constitui exatamente no contexto da série dos processos inflamatórios, do processo de estresse. O estresse, ele vai ter 3 situações, 3 fases. A primeira é o estresse negativo, ou seja, o estresse que te enfrenta, te acomoda, tira você da zona de conforto. As pessoas, geralmente, que sofrem esse tipo de estresse, ultrapassam os seus limites, esgotam a sua capacidade de adaptação e começam a gerar um sintoma. O organismo, ele fica destituído de nutrientes e de energia para poder manter a conduta, o estresse, a mente tranquila, ok? Produtividade e a capacidade de trabalho ficam diminuídas e comprometidas. E assim, a sua qualidade de vida sofre danos, né? Posteriormente, a pessoa pode vir até adoecer por uma questão, principalmente da queda do sistema imunológico. O estresse também pode ser positivo. E aí você tem uma fase inicial do estresse. Por que ele é positivo? Porque ele chega para te dar uma alavanca para você poder resolver ele. Então você acaba tendo mais fôlego. Então ele produz mais adrenalina, que dá ânimo, vigor, energia, fazendo com que a pessoa produza mais, mesmo ela até tendo mais criatividade. Nessa situação é muito comum você não ter nem muito sono, tá? Porque tem muita influência do cortisol. E aí ela vai ter uma grande capacidade de produção. Só que aí, essa fase de produção, ninguém vive nela de maneira constante. E aí você começa a ter um alerta do teu sistema, porque está há muito tempo sobrecarregando ele, transformando tudo isso, desse estresse que está começando a durar demais, de uma forma negativa. E aí, nós vamos entrar especificamente nas fases do estresse, onde a primeira fase, chamada de fase de alerta, ela é onde representa o primeiro contato seu com o estresse, ou da pessoa com o estresse. E aí ela vai ter um mecanismo de ação, para poder exatamente enfrentar isso. Como que o corpo dela ela reage, como o pensamento dela busca esse equilíbrio. Como o primeiro contato é exatamente por um estresse que geralmente é desconhecido e você não tem domínio sobre ele, o cérebro de ação vai ser o sistema límbico, o cérebro primitivo, arcaico, que representa basicamente uma ação de luta ou fuga. Então, essa fase de luta ou fuga é uma fase simpaticotônica, onde desencadeia reações de alteração do hipotálamo que estimula o sistema nervoso autônomo. Então, a porção simpática que é solicita sobre a medula suprarrenal via a hipófise. Então, lembrando que o hipotálamo, você vai ter uma série de alterações sobre ele. Então, o hipotálamo, você pode ter alterações de sono, que altera tanto para mais quanto para menos, fome, sede, toques, emoção, medos, fobias. E a suprarrenal, alterações de substâncias de líquido, retenção, liberação. Então, esses já são os primeiros sintomas que nós vemos de uma maneira fisiológica, o que o paciente vai apresentar para nós na clínica. Tá? Além disso, aumento da adrenalina, força muscular periférica, óbvio, porque nós vamos ter luta ou fuga, então vai estar o sangue vascularizando a periferia, aumento da frequência cardíaca e respiratória e até um aumento da pressão arterial. Os principais sintomas disso tudo são mãos e pés frios, boca seca, dor no estômago, aumento da sudorese, tensão e dores musculares, aperto da mandíbula, roer, apertar os dentes, diarreia passageira, insônia, taquicardia e a respiração ofegante. A alteração da pressão arterial também muda e o apetite. O entusiasmo, ele geralmente acontece, só que de uma maneira mais súbita. Okay? Então, se vocês repararem, está impulsionando o paciente a poder enfrentar.
quer seja de uma luta, enfrentar o problema, resolver, ou a resolução também se dá de uma maneira de fuga. Eu resolvi fugir, eu preciso de energia também para ter eficácia nessa fuga. Ok? Aí nós vamos para a segunda fase do estresse. Essa segunda fase, nós vamos ter principalmente um sistema de começar o estresse a ser mais duradouro sobre isso. Esse estresse, você vai ter uma segunda tempo de sobrecarga, principalmente sobre a suprarrenal. Então, nessa segunda fase, o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio. E o organismo vai tentar se adaptar ao problema de maneira que possa eliminar ele. E aí ele vai começar a precisar de outros recursos para poder enfrentar esse estresse que está com uma duração um pouco maior. As reações deles ainda são simpático-tônicas, só que agora começam a diminuir a simpaticotonia. E aí você começa a ter liberação de hormônios de corticotrofina, que age sobre a adenohipófise, secretando exatamente hormônios de adrenocorticotróficos. Essa estimulação das secreções de mineralocorticoides vão exatamente influenciar na retenção de água e sódio e os glicocorticoides que vão diminuir a inflamação, influenciando também sobre proteínas e pelas suprarrenais. Vocês vão ver que os glicocorticoides são hormônios um pouco mais demorados para entrar na corrente sanguínea. Só que essa ação dele se dá exatamente a longo prazo, que uma vez você retirado o estresse, ele perdura. E por consequência, você vai ter uma influência do estresse mesmo uma vez você resolvendo ele. Ok? E quais são os sintomas dessa segunda fase de estresse, a fase de resistência? Problemas com memória. Você vai ver que já começa a ter uma alteração, principalmente de esquecimento, de falta de lembrar de algumas coisas, mal-estar generalizado, formigamento nas extremidades, mudança de apetite, aparecimento de problemas dermatológicos, hipertensão arterial, cansaço constante, uma gastrite mais prolongada, vertigem, sensibilidade emotiva excessiva, observação sobre o agente estressor um pouco diferente, a irritabilidade mais excessiva e desejo sexual diminuído. Isso tem muito nexo quando você começa a entender a cascata do estresse, onde você tem a suprarrenal, tem o hipotálamo, você começa a ter alteração de tireoide, de cálcio, e o formigamento é uma coisa comum poder aparecer. Claro, nós estamos falando na segunda fase. Vocês vão ter a terceira fase, que isso pode se amplificar. E se você está começando a vivenciar um estresse um pouco mais duradouro, e você está naquela memória de luta ou fuga, obviamente o sistema de libido ou de desejo sexual, ele diminui. Não é a hora, não é a hipótese dele conseguir pensar nisso. Ainda na segunda parte, começa alterações hormonais. Então, a diminuição do DHA. O DHEA é chamado hormônio da juventude. Então, são os hormônios esteroides. Esses hormônios vão dar muita disposição. Então, essa alteração ou diminuição desse hormônio pode levar à diminuição de libido e alteração de humor. Tá? Ele vai dar uma cascata também de produção de testosterona. Então, você não tem como ter isso. Algumas correlações ligadas ao DHEA com hipotiroidismo, doença autoimune, hipertensão arterial, hiperinsulinemia, principalmente nos homens, e o pâncreas, que acaba se esgotando de tanto secretar insulina, e a resposta ao nível de açúcar acaba sendo mais elevada. Obviamente, se você reparar, você começa a ter uma sobrecarga sobre o hormônio que está tentando reagir e começa a mostrar alguns traços de falência. Outro hormônio, que é o GNRH, ele age na adenipófise. E a sua secreção com os hormônios de crescimento, o GH, ele estimula principalmente o fígado e a transformação do glicogênio em glicose. Lembrando que o GH, na infância, ele é um hormônio de crescimento. Só que na fase adulta, ele é um hormônio de regeneração celular. Então você pega um paciente que está sobrecarregado com estresse, ele tem uma alteração na cicatrização, na regeneração, na recuperação dele, ele vai ter alteração do GH. Okay? Então isso vai influenciar na sua recuperação clínica também. Terceiro hormônio, TRH, tireoide, estimula a adenopófise, secreta TSH
e vai influenciar na liberação de T3 e T4. Ele favorece principalmente a influência ou a produção de ATP, ou seja, energia. Tá? O ciclo de Krebs, 36 ATPs. Se a tireoide influencia, está somatizando esse estresse sobre ela, é um hormônio de ação, de energia, de rapidez, e você está cansado, você começa a ter alteração de tireoide. Sintoma clínico de uma tireoide, uma sobrecarga de tireoide, mudança de temperatura, mudança de metabolismo. Então é aquele paciente que vai acordar de manhã com frio. Ele tem, se você for mensurar, vai ser em torno de 35, 36,5. Ou seja, se estiver para baixo disso, já tem alteração de tireoide, ok? Então a exposição prolongada do cortisol, que é o hormônio de estresse, conduz a uma série de alterações. A nível muscular, a atrofia muscular, também úlceras gástricas, colopatia, falha pancreática, supressão do sistema imunitário, e aí você começa a ter as influências das patologias. Ainda sobre o sistema nervoso, falando agora da terceira fase, é onde, recapitulando, nós temos a fase de contato com o estresse, luta ou fuga, ele persiste, ele não foi resolvido. Nós vamos ter a fase de resistência do estresse, e aí você começa a ter uma luta mais longa com o estresse, e ele também não foi resolvido. Você entra numa terceira fase, a fase de exaustão, onde o teu corpo começa a entrar em falência. Lembrando que alguns autores preconizam a quarta fase de estresse, ok? Só que de uma maneira simplificada, porque esse não é o nosso objetivo, nós dividimos em 3 partes. A terceira fase, então, é a mais perigosa, porque se tem diversos comprometimentos físicos e de formas de doença. Por exemplo, a exaustão, ela aparece quando a quantidade de estresse ultrapassa a capacidade de adaptação sobre principalmente a suprarrenal, que é ela que vai produzir o cortisol, ok? Sintomas da terceira fase: diarreia frequentes, então já tem o sistema imunitário já mais baixo, o intestino já mais fragilizado, lembrando que o intestino ele entra como segundo cérebro, dificuldades sexuais, geralmente regidas como impotência, lembrando que você está sobrecarregado, você não vai ter desejo sexual, formigamento nas extremidades, um pouco mais intenso do que a segunda fase, insônia, tiques nervosos. Essa insônia, uma observação, vai girar em torno das 3, 4 horas da manhã, hipertensão arterial, mas já confirmada como patologia já registrada, problemas dermatológicos mais prolongados, mudanças das extremidades extremas de apetite, tá? Tanto para mais quanto para menos, taquicardia, vertigem mais frequentes, úlceras gástricas, que até impossibilita o trabalho, pesadelos, apatia, cansaço muito excessivo, a irritabilidade, angústia, hipersensibilidade emotiva e a perda do senso de humor. Obviamente, excesso de produção de hormônio de estresse e baixa produtibilidade de hormônio de alegria, no caso que a gente comentou do DHEA, você não vai ter falta, você não vai ter alegria, você não vai ter humor para poder lidar. Então, paciente com falta de paciência, irritabilidade, mudança de humor constante, é fácil entender que ele já está numa fase 3 do estresse, ok? Então, ele já teve uma alteração química mais constante, onde as manobras manuais, as ações de respiração não vão ser mais tão influentes. Ele precisa ter uma intervenção química, ok? E aí, agora nós temos um quadro que resume todas essas 3 fases. Então, entra o estresse. Primeira fase, fase de alerta, onde você vai ter um choque, uma ação de luta ou um contra-choque, que você pode fugir. Quando você enfrenta, você tem que ativar todo o eixo HPA ou HHA, hipófise, pituitária, adrenal. E aí você vai ter uma resposta contra esse estresse. Uma vez que você não consegue resolver ele, você passa para a segunda fase, a fase de resistência. Você já tem uma ação maior da adrenal, produzindo glicocorticose e catecolaminas, influências do glicogênese, e aí você vai ter ação, diminuição da insulina, aumento do glucagon e a glicose vai subir. Ou seja, o pâncreas vai começar a entrar em ação e para poder enfrentar tudo isso. Uma outra observação é os glicocorticoides, que mostram que o estresse já está mais constante, ele já entrou em ação, e mesmo se você resolver ele vai estar gerando os mesmos sintomas de estresse, ok? Clínicos. Agora, se você não consegue se resolver o estresse na fase de resistência, você pula para a terceira fase, a fase de esgotamento, que é falha dos mecanismos de adaptação.
e aí você vai ter um déficit da sua energia. Você vai ter uma falência da sobrecarga de alguns sintomas de fadiga constante, suprarrenal, intestino, fraqueza muscular, ok? Então, qualquer alteração que você tenha de anormalidade do sistema corporal é considerado um estresse, seja ela benéfico ou maléfico, ou seja, uma alostose. O grande pensamento disso é o estresse existe, você tem que saber enfrentar ele. Só que qual é a sua resiliência, a sua capacidade de adaptação? Então é isso que nós vamos tentar começar a abordar. Só que antes disso, o Dr. Pedro, ele é coordenador do Comitê de Dor da Sociedade Europeia de Neurologia, ele trabalha em Porto Alegre, ele cita o quê? O estresse dispara um gatilho hormonal, e aí eu acrescentaria emocional, no cérebro, e aí substâncias como cortisol e adrenalina são liberadas preparando o seu corpo para a guerra, luta ou fuga, mantendo ele sempre num estado de vigília. Isso, de forma contínua, diminui a capacidade de suportar a dor e, por consequência, um enfraquecimento do sistema imunológico. Aí vai ser a consequência que você vai começar a ter os sintomas de estresse. Se vocês repararem, então, nós temos uma grande influência sempre do cortisol. Então, quando entra o estresse, agora nós vamos correlacionar obesidade, estresse e libido. Então, entrou em estresse, já começa a ser de maneira constante. Você vai ter aumento de cortisol sobre a suprarrenal. Por consequência, aumento da testosterona. Qual que é a cascata final disso? Diminuição do libido. Se você está com cortisol, que é um sistema de luta ou fuga, você não vai ter vontade sexual. Então, o libido vai cair. Agora, como você está num sistema de estresse, você não dorme bem, e uma série de outras consequências que a gente vai comentar mais para frente, você também acaba tendo um aumento do acúmulo de gordura, ok? Aumento da produção de grelina, que vai estar mais vontade de comer. Então, isso vai ter aumento da obesidade, que retroalimenta também a diminuição do libido. E você fica nesse ciclo vicioso. Se você não começa a quebrar essa cascata, que demorou um longo período para poder gerar, para ser assim, você também não vai conseguir, mesmo que seja devagar, ter mudanças nos sintomas, ok? Então, especificamente agora, nós vamos falar do cortisol. É o principal vilão da história. Vilão no bom sentido, porque ele também é fundamental. O cortisol, ele tem 3 picos durante o dia, tá? Mais ou menos entre as 8, mais ou menos entre as 14 e 20 horas. Esses 3 picos são fisiológicos, ou seja, normal você ter eles. Agora, quando você apresenta alteração em nenhum deles ou em todos eles, você vai começar a ter os sintomas do que o paciente vai apresentar, como depressão, melancolia, dores. Isso é muito fácil você fazer um exame de saliva, de urina, que você consegue mensurar a quantidade e a qualidade dos seus picos. Ok? E você vai saber como está o sintoma e o que deve ser feito para poder reagir o paciente nesses quadros. Então, primeira situação, baixa de taxa de cortisol global, ou seja, em todos os horários estão baixos. O paciente apresenta uma depressão grave, perda de controle de impulso pós-estresse violentos ou cirurgias de grande porte. Outra alteração que gera isso, transtorno de estresse pós-traumático, um assalto, um acidente, um sequestro. Esse tipo de paciente melhora geralmente com antidepressivo, que aumenta a serotonina, né, um recaptador de serotonina, ou um que libera a serotonina mais abundante na corrente sanguínea, mas também a reposição de cortisol, ou acetato de cortisona, influencia nisso. Por quê? Está tudo baixo. Então, a recolocação do cortisol vai dar um up para o paciente. Só que isso também pode cair depois lá na frente. Mas é uma outra história. Segunda situação. Baixa do cortisol à tarde e aumento do cortisol à noite. Paciente que geralmente tem medo e pessimismo, principalmente na madrugada, interrompe o seu sono, 3, 4 horas da manhã, geralmente é uma pessoa idosa ou que sofreram grandes decepções ou percas, tanto emocionais quanto financeiras. Podem ter uma piora grande nesse caso com a utilização de serotonina, mas melhora com drogas que bloqueiam o recaptador do 5-HT2, que é um recaptador de serotonina. Tá? O que ele pode melhorar? Com anticonvulsivante e o lítio. Terceira alternativa, baixa do cortisol à tarde e baixa do cortisol à noite. De manhã ele vai estar normal.
São situações mais do nosso dia a dia. É o nosso trabalho, é o estresse diário. Períodos que geralmente você vai ter alteração, no períodos mais da noite e vespertino. Agrava com situações geralmente de angústia. Esse tipo de paciente, ele reage bem com drogas que aumentam a serotonina. A própria banana com aveia aumenta a serotonina. Tá? O L-triptofano ou 5-HTP faz parte da cascata que no final vai dar serotonina. Uma observação. O intestino é um órgão que mais produz serotonina, principalmente quando ele está fazendo a sua motilidade intestinal, jogando o bolo alimentar para frente. Ele, inclusive, produz tanto quanto o cérebro. Então, se você tem uma pessoa que é constipada e nós falamos que ela está enfesada, ela tem tudo a ver. Por quê? Porque ela não produz serotonina, hormônio da alegria, ela está enfesada, está produzindo só hormônio de estresse e ela não vai ter melhora. Ok? Então, ela vai ter uma retroalimentação pela falta de produção de serotonina por um quesito de constipação. Então, é fundamental sabermos que o paciente está indo no banheiro e até o tipo de fezes que ele está fazendo. Ah, ele está flutuando, ele está em forma de fezes mais rígida, de bolinhas, tá? Ele está fundo, ele está pastosa. Isso mostra uma série de alterações, ok? Então agora, nós podemos juntar todo esse conhecimento e entender toda a cascata fisiológica de ação do estresse. Então nós vamos reparar algumas coisas. Primeiro, tudo começa lá nos centros sensoriais, na amígdala, tá? O mesencéfalo. A amígdala cerebral, ela rege muito a situação de medo. Isso, se vocês repararem, vai ter um fundo de emoção, de registro disso. Segundo, vai lá para o hipocampo, né, o sistema límbico, de memória de percepção, que é onde ele converte memória de curto prazo em longo prazo. E isso vai ter influência exatamente no hipotálamo, que a gente comentou dele lá atrás. As ações dele, né, rege sono, fome, sede, toque, psoríase, uma série de outras alterações. Então, vem da amígdala, vai sobre o hipotálamo, que vai passar pela hipófise ou pituitária, e aí ela vai ter influência de todos os hormônios que a gente comentou. TSA na tireoide, T3 e T4, depois FSH sobre as glândulas, o ovário e testículo, o GH sobre as células e o PRL sobre glândulas mamárias. A hipófise, uma vez que vai estimular todas essas cascatas, através do corticoides, ele vai atingir a suprarrenal. E isso vai dar origem ao eixo HPA, hipófise, hipotálamo, hipófise pituitária, tá? Então isso vai ser o nosso eixo de ação. Só que esse é o principal eixo de ação do estresse. Só que existe uma ligação que faz ligação entre hipotálamo e suprarrenal, que é o sistema nervoso autônomo. É exatamente aqui que nós podemos ter uma intervenção de ação clínica. Tudo bem? Nós vamos fazer um checklist depois para poder entender essa cascata. O sistema nervoso autônomo, então, que vai ser grande importância, ela vai atingir a suprarrenal. E aí a suprarrenal é onde coloca tudo aquilo em ação. Tudo que começa a produção do cortisol vai colocar tudo em ação. Através do quê? Da medula suprarrenal e do córtex suprarrenal. A medula suprarrenal, ela vai ter adrenalina, noradrenalina, os medicamentos trabalham bem aí, e no córtex suprarrenal vai atingir principalmente os andrógenos, tá? A epinefrina e os glicocorticoides. Os andrógenos, ele vai dar origem ao DHA, que nós comentamos. Então, a partir dos 25 anos, 30 anos, ele começa a ter uma queda. Tá? Por isso que ele é chamado hormônio da juventude. É ele que vai dar origem à testosterona, tá? E os glicocorticoides vai começar a continuar produzindo corticoide. Todo esse conjunto tem uma ação direta sobre os nossos sistemas. Sistema muscular, cardíaco, pulmonar, sistema imunitário e tecido adiposo. Esse conjunto, principalmente o tecido adiposo, tem sido muito estudado, que é um grande liberador de hormônio, grande reserva de energia, e então ele atua como uma glândula, ok? Então nós vamos ter uma ação sobre esse sistema. Uma vez que você tem uma ação sobre esse sistema, você vai ter atuação exatamente clínica. É onde o paciente se mostra que está cansado, ele não tem uma recuperação no exercício ou de cicatrização, ele se sente ofegante, ele não dorme bem, ele tem que estar engordando, ele não consegue emagrecer.
todo esse sistema vem através dessa cascata atuando sobre o sistema de luta ou fuga. Então nós temos o estresse, passou para a segunda fase de luta ou fuga, e se o estresse continua, onde a pessoa tem que tomar uma ação, exatamente pelo glicocorticoide, porque ele já está em estresse há mais tempo, nós vamos entrar no estresse crônico. Esse estresse crônico vai ter a atuação exatamente sobre o sistema nervoso simpático central, ou locus. Através da norepinefrina, vai voltar a atingir a amígdala, que corticotrofina de novo. Então ele entra num ciclo vicioso de repetição. Então o que a gente observa com esse contexto? Primeiro, o estresse começa de maneira emocional, lá no cérebro primitivo. Você não para respirar, você não para lembrar que tem que respirar ou soltar o ar, é automático, batimento cardíaco. Então isso é emoção. Depois ele vai ter uma ação prática, que a gente intervém aonde? Sistema nervoso autônomo. Então se você tiver uma resiliência boa através de técnicas emocionais, coach, PNL, programação neurolinguística, microfisioterapia, hipnose, constelação, você trabalha na emoção. Agora, se você já tem um estresse que você vai fortalecer essa parte, você não tem essas ferramentas, você pode usar elas sobre o sistema nervoso autônomo. E isso vai fazer com que manobras de crânio-sacras, sistemas viscerais e manobras de equilíbrio do sistema nervoso autônomo também quebram essa cascata. Então, uma vez que você tem técnicas que trabalham na origem do problema, que é de origem emocional, onde você começa a ser treinado a lidar com aquele estresse, eu chamo pessoalmente de educação psicoemocional, não tem treinamento para isso, ela é dissolvida em várias técnicas, você pode se fortalecer, aumentar a sua resiliência emocional. Agora, nessa cascata do estresse, nós podemos também atuar sobre o sistema nervoso autônomo, com técnicas do quê? De equilíbrio do sistema nervoso autônomo, como a técnica terapia crânio-sacral, técnicas viscerais, equilíbrio tronco simpático, mobilização sacral, ou a terceira fase, onde através de um sintoma, exatamente como um aumento da frequência cardíaca, que é já uma cascata mais para frente, o paciente estressado, ele geralmente se encontra em uma simpaticotonia, ou seja, ele vem para você de forma que ele esteja guerreando. Inspira, trava na inspiração e faz tudo o que tem que fazer. Então você tem um paciente, lembrando, se você tem uma inspiração simpaticotônica e uma expiração parasimpaticotônica, você pode fazer exercícios de coerência cardíaca, tá? Tem muitos, já tem um software brasileiro para isso, onde você vai fazer um trabalho de respiração, que pode, em média, puxar o ar em 4 segundos e expirar em 6 segundos, a repetição de 10 minutos disso, você começa a fazer um mecanismo ao contrário. Então fazer o equilíbrio do sistema nervoso autônomo a partir de um sintoma final do sistema cardiovascular. Isso vai te dar um sono, vai te dar uma lentidão, uma moleza, que é parasimpaticotonia. Por quê? Diariamente nós estamos sobre simpaticotonia, ok? Então é exatamente nessa linha agora que nós vamos falar especificamente do sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em duas partes. Primeiro, o sistema nervoso simpático e depois o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é a região tóraco-lombar ou adrenérgico. E o sistema nervoso parasimpático, as regiões crânio-sacrais, viscerais ou colinérgicos. O sistema nervoso autônomo, ele controla os sistemas musculares lisos e as glândulas exócrinas de todo o corpo. No geral, o aumento da atividade do sistema nervoso simpático gera uma resposta imediata de luta ou fuga, no início do estresse. E os estímulos vagais ou parasimpáticos têm efeitos associados com o sono e conservação da energia. É o repouso. Por isso, na fase do sono, ela é fundamental para a restauração. Os neurotransmissores do sistema nervoso autônomo são acetilcolina e noradrenalina. As fibras que secretam a noradrenalina ativam os receptores adrenérgicos, sistema nervoso autônomo simpático, e as que secretam a acetilcolina ativam os receptores colinérgicos, que é o sistema nervoso parasimpático. E esse sistema nervoso autônomo vai ter uma série de influências clínicas. A primeira delas, e mais fácil de entender, é a diminuição da ADM, da amplitude de movimento, de acordo com uma cápsula afetada, da articulação afetada
ela altera o end feel, o final disso. Ele acaba sendo diminuído, essa amplitude de movimento, esse end feel, ou até fixo, né? E aí, por consequência, gera dores. É fácil de entender, uma vez porque você vai ter um bloqueio da sua articulação, onde é o final dela, o end feel dela, ela está com uma amplitude mais elástica, mas também um pouco mais rígida, mais firme. Isso é cápsula. É um teste de Cyriax que mostra como é que está o end feel de cada posição, de cada amplitude, e você mostra que aquilo caracteriza uma capsulite adesiva. Agora, quem comanda a cápsula? Sistema nervoso autônomo. Então, vou fazer de manobras manuais que vão tentar soltar cápsulas, mas eu não soltei o chefe, que é o sistema nervoso autônomo, vai em vão. Então, o trabalho sobre a cápsula tem que ser feito primariamente sobre o sistema nervoso autônomo. Uma vez que eu libero, de cara, eu tenho ganho de 30% da amplitude de movimento. Ok? Outra influência, aumento do tônus muscular, principalmente de músculos flexores. Óbvio, quando você pega um derrame, uma lesão, qual que é o padrão do paciente, uma lesão neurológica? O padrão do paciente é flexor, predominante simpático autônomo. Então, quando faz manobras de equilíbrio do sistema nervoso autônomo, você também começa a quebrar esse padrão. Persistência desses estados, exatamente do estado de estresse, acaba provocando adaptações morfológicas, aumento das fibras tônicas e alteração do comprimento mediante a diminuição do número de sarcômeros e por fibras musculares. Isso vai ser uma resposta onde o paciente vai ter o quê? Uma baixa amplitude de movimento, um enrijecimento e um encurtamento. É aquele paciente que parece que você vai tentar fazer de tudo, mas ele é todo travado, ok? Ainda no sistema nervoso autônomo, você vai ter uma série de outras repercussões, principalmente sobre a pele. Essa pele acaba sendo o tecido subcutâneo, acaba gerando retrações e aderências entre a pele e o tecido colágeno. Logo embaixo nós temos os vasos sanguíneos, ou de modo geral, os vasos subcutâneos, onde a pele se apresenta de maneira mais pálida, cianótica ou de cor mais acinzentada, diminuindo por consequência a temperatura ou a pigmentação mais anormal. Isso é muito fácil de ver se você fizer um exame de termorrafia. Você vai ver a temperatura da pele. Ou um teste do risco, onde você pode fazer um traço com a tua unha e esperar, observando o tempo que aquele traço vai ficar mais avermelhado, com algo mais de cor vermelha. Se ele demora muito tempo para ter essa vermelhidão, você sabe que tem uma região que o aporte sanguíneo está diminuído. Qual que é a relação que você pode fazer? Se você tem uma diminuição da sua região, C5, C6, no caso do ombro, você faz o teste do risco, essa diminuição do aporte sanguíneo está configurada, você pode levar em consideração que ela tem uma alteração do sistema nervoso autônomo. O quanto que aquilo está alterado, você pode ver pelo tempo de demora de aparecer essa vermelhidão. Obviamente, a correlação se dá de uma lógica embriológica. Aquela raiz C4, C5 comanda uma região, mas também dá origem também embriologicamente a uma víscera. Uma vez que você espera, no nosso exemplo, de C5, C6, que ele está com uma alteração na parte vascular periférica cutânea, você também espera encontrar uma disfunção a nível vertebral e a nível visceral daquela mesma região. Então, essas alterações são uma cascata de pensar num sistema como um todo. Qual que é o ponto que liga todos eles? O sistema nervoso autônomo, ok? Outras alterações, glândulas sudoríparas, você tem aumento da sudorese, e a hiperestesias das terminações nervosas encapsuladas, ou hiperalgesias secundárias das terminações nervosas livres. Então, exatamente essa hipersensibilidade. Então, o sistema de luta ou fuga funciona para proteger a gente de uma exposição prolongada desse estresse. Então, ele tenta resolver. Mas, exatamente, essa exposição prolongada do estresse, principalmente de origem psicológicas, resulta numa ativação crônica desse mecanismo. E aí, a ativação promove um aumento do tônus simpático, consequentemente, elevação da pressão arterial, frequência cardíaca e glicemia. A gente conversou sobre isso. E, em contrapartida, ocorre um desvio do aporte sanguíneo do sistema digestivo para as regiões periféricas, que tem luta ou fuga. Ou eu saio correndo, ou eu saio enfrentando.
Esses efeitos se devem a uma reação significativa do sistema nervoso simpático que libera hormônios relacionados ao estresse, como cortisol e adrenalina, que nós comentamos lá atrás. Agora, além das mais variadas técnicas manuais que a gente pode ter disposto para promover o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, a regulação ou a diminuição do próprio estresse, também a gente dispõe de toda uma parte química que contribui para uma maneira mais constante dessa regulação, visto que o estresse também é de maneira constante sobre a nossa vida. Uma das coisas mais usadas no mundo desde a antiguidade é a fitoterapia. Nós vamos falar exatamente dela agora. Então, entrando de maneira específica no nosso tema, os fitoterápicos que a gente vai falar, elas são de ações adaptógenas. O que significa isso? São plantas que possuem a capacidade de regulatória de não estimulante, mas que possuem capacidade de regulação das respostas humorais, tanto das glândulas suprarrenais quanto do sistema nervoso central ou geral do sistema nervoso. A primeira dela que a gente vai começar a falar, ela tem uma grande influência e é muito tempo usada, que é o ginseng coreano. Tá? O ginseng coreano, ele já é muito usado principalmente na Ásia, e ele tem grandes influências sobre os principais ativos que ele possui. Saponinas, vitamina B, B2, B12, C, o ácido fólico, que é B9, tá? Ele tem mucilagem, que ajuda muito na mucosa, os aminoácidos, os ácidos graxos, que a gente falou um pouco lá para trás, que eles são bem importantes na produção dos hormônios, o ácido nicotínico, as enzimas, como a colina, sais minerais como ferro, cobalto, cobre, cálcio, magnésio e manganês. O magnésio, se você pegar, ele tem mais de 300 funções no corpo. Inclusive o bem-estar músculo-articular, é ele que ajuda muito nisso. Tá? Qual que é a função terapêutica, as indicações dele? Revitalizante das funções cerebrais, físicas e sexuais, principalmente os estresse e fadiga, convalescências, impotências sexuais e alguns autores falam que ele é até afrodisíaco. Ele também é imunoestimulante, auxilia na regulação da pressão arterial e das diabetes. Atua como cicatrizante e regenerador celular, por ser um grande antioxidante. Tá? Tem contraindicações? Tem, assim como todo medicamento, toda planta. O uso prolongado em altas doses pode causar hipertensão arterial, insônia, euforia, nervosismo e diarreia de erupção cutâneas. E diarreia com erupções cutâneas. Posologia, como que a gente pode usar ele? Extrato seco padronizado, ou seja, 27% de gensinosídeos, que são os princípios ativos dele, em torno de 150 miligramas a 1000 miligramas por dia. Ok? Segunda planta que a gente vai falar, a ashwagandha, ou Withania sonifera. As ações dela se dão principalmente pelos alcaloides, tá? Lactonas, esteroides, saponinas e também é muito rica em ferro. As indicações da ashwagandha, ela atua principalmente como tônico para o aumento da energia, problemas músculos articulares, principalmente artrite, reumatismo, ela tem uma grande ação anti-inflamatória, ela tem ação adaptógena, revitalizante, tranquilizante e anticonvulsivante. Ela também aumenta a capacidade cognitiva cerebral, melhora a atenção, imunomoduladora, hipolidêmico e anticancerígeno, além de ajudar numa radiosensibilidade que o paciente pode se apresentar. Ela tem um potente antioxidante e ação anti-inflamatória que nós falamos. Como que a gente pode usar ela? Também em extrato seco, em torno de 200 a 600 miligramas por dia. É sempre bom lembrar que isso pode ser utilizado distribuído durante o dia, mas não numa dosagem única, ok? A próxima planta que a gente pode utilizar é a radiola. Os principais constituintes dela são os taninos, também encontrados nos vinhos, tá? Os glicosídeos, fenólicos, os ácidos gálicos. E as indicações delas estão principalmente nos estados de esgotamento, fadiga e astenia com diminuição da concentração e do rendimento físico e mental. Ela tem um efeito adaptógeno com as atividades neuroprotetoras, cardioprotetoras, antifadiga, antidepressiva, ansiolítica e também estimula as atividades do sistema nervoso central.
se vocês observarem, ela já começa a ter uma ação mais direta sobre o sistema nervoso. As contraindicações dela: não se deve utilizar em crianças e em pacientes que têm histórico de alergia com seus princípios ativos. Pacientes portadores de doenças cardiopatas ou cardíacas e que usam medicamentos psiquiátricos têm que ser acompanhados por médicos. Por quê? Não se tem muita literatura que rege a interação entre medicamentos ou fitoterápicos e medicamentos. Então esse acompanhamento tem que ser dado exatamente por isso. Como que a gente usa? Extrato seco padronizado, tá? Principalmente com os princípios ativos dela, que é a rosavina, 50 a 200 miligramas por dia, ok? Agora, esse é um estágio de utilização da fitoterapia, digamos que é mais moderado, mas também podemos ter um estágio mais avançado, onde nós temos os principais sintomas, eles são sobressaltados. Os sintomas físicos, mentais e de problemas sociais que acometem os indivíduos e que apresentam doenças psicossomáticas, e eles estão dentro disso: as taquicardias, a insônia, a irritação, a ansiedade, intolerância, o isolamento social e até a fobia. Ele já começa a apresentar ao paciente, é aquele paciente que já está mais isolado, já apresenta um quadro emocional um pouco mais claro de detectar. A palpitação também é um distúrbio psicossomático, muito causado por excitação, a ansiedade e outros estados emocionais. Além disso, os efeitos psicossomáticos também podem desencadear anormalidade no funcionamento de um órgão de forma isolada, como, por exemplo, a estimulação simpática pode deprimir as atividades gastrointestinais e causar uma constipação, ou o oposto. Em contraste a isso, a estimulação parasimpática, excessiva naturalmente, aumenta as ativações gastrointestinais, levando a uma diarreia grave. Esses distúrbios psicossomáticos podem ser de vários aspectos, como depressão, distúrbio bipolar, toque, déficit de atenção e até mesmo o pânico. Aqui no Brasil, nós temos diversas plantas que têm sido usadas tradicionalmente como efeitos de sedativos e calmantes. Então, nós vamos ter uma análise exatamente um pouco mais profunda sobre o estresse que se troca de estágio. E aí nós começamos a falar da primeira planta, no caso, o maracujá, ou Passiflora incarnata. Ela atua de maneira mais intensa. Princípios ativos dela, ela tem uma ação principal como sedativo, hipnóticas, antiespasmódicas e anódicas. Tá? Ela é voltada principalmente para tratamentos de ansiedade, nervosismo, transtorno de ansiedade generalizada, chamadas TAGs, sintomas de abstinências aos opioides, ao uso de drogas, e até aqui acrescento o açúcar, porque no receptor da célula é o mesmo de uma cocaína, insônias, nevralgias, convulsões, asmas, espasmódicas, palpitações, anormalidade do ritmo cardíaco, hipertensão, disfunção sexual e até na menopausa. Então, se a gente observa aqui, nós temos um estado muito mais avançado do estresse. Ele está na fase 3, na fase 4, já está em fadiga. Os estudos realizados utilizando a Passiflora incarnata foi feito em ratos, onde eles avaliaram os efeitos sobre o sistema GABAergico e concluiu que os extratos inibiam a recaptação do GABA, aumentando a sua disponibilidade na fenda sináptica. Mas ele também observou que alterou o nível de liberação dela, mas foi positivo, ok? Então, ela tem uma alteração bem positiva. Qual que é a dose que a literatura traz, principalmente para irritação e insônia? De 0,5 a 1 grama do extrato vegetal, utilizando 3 vezes ao dia. Tem contraindicações? Tem. Principalmente distúrbios dos sistemas gastrointestinais, como náuseas, agitação, transtorno nos sonos e distúrbios hepáticos. Ok? Ainda nessa linha, nós vamos falar agora da segunda planta que pode atuar sobre o sistema nervoso, sobre o estado alterado do estresse. Agora, a munungu, tá? Ela tem uma grande ação, propriedades de calmante, contra insônia e outras desordens do sistema nervoso central. Os estudos realizados como revisão, ela foi utilizada como extrato hidroalcoólico com modelo de ratos e verificou bons resultados na ansiolíticos, ou seja, exatamente atuando, acalmando as reações do rato, que atua principalmente no sistema límbico, no cérebro primitivo que nós comentamos lá atrás.
Ele não tem o córtex, que é raciocínio. Porém, existem evidências dos efeitos de amnésicos, tá? Quanto ao seu uso de modo prolongado ou crônico. E altas doses podem apresentar efeitos sedativos ou ação bloqueadoras nas musculaturas, quanto principalmente com o uso de longa frequência, como nós falamos. Dose dela, de 4 a 6 gramas, é utilizado com água, então em decocação, utilizando 150 ml de água em 3 vezes ao dia. Contraindicação em gestante e lactação. Ou seja, não dá para aplicar porque não se tem muito estudo. Então, prevenindo, a gente opta por não utilizar. A terceira planta que nós vamos comentar é a Melissa officialis. Tá? Ela é utilizada principalmente em suas partes aéreas, em óleos essenciais, né? Tradicionalmente como sedativos e espasmódicas. A melissa ela pode ser usada para transtornos de sono, problemas gastrointestinais e problemas de funcionabilidade também do intestino. Um estudo demonstrou que a inibição do GABA transferase e a enzima responsável pela degradação do GABA, ela principalmente atingiu a inibição dessa enzima, ou seja, favorecendo mais disposição ao GABA na fenda sináptica. Um estudo realizado em crianças com inquietação e problemas de sono examinou a ação da valeriana e da melissa, ou seja, ela juntou duas plantas. No início desse estudo, 61,7% das crianças relataram sintomas de alteração, de insônia e irritação, agitação. Após 4 semanas de administração dessa combinação de plantas, os sintomas praticamente ficaram ausentes ou foram classificados como leves na maioria das crianças. Como é que a gente pode usar a melissa? Em erva seca, com 1,5 a 4,5 gramas na forma de infusão. 150 ml de água várias vezes ao dia. Contraindicação. Nenhuma contraindicação documentada. Mas aí, por consequência, por segurança, não se utilizamos em gravidez nem em lactantes, tá? Por possivelmente poder apresentar alguma alteração. Pessoal, eu queria agradecer essa oportunidade e eu desejo exatamente que seja um conteúdo muito útil para vocês. Aqui eu tenho o meu reinado, que é a minha família, tá? Ela é o que me move, é o que me dá prazer, além dos próprios resultados com os pacientes. Então essa ideia que a gente vem sempre em desenvolvimento foi nascida exatamente pela frustração dos resultados com os pacientes. A gente poder ou ver que a gente podia fazer algo mais e entender que o corpo é um todo. Aqui, meu desejo para vocês é que vocês somem, não confrontem. Para nós, não existe o rei da razão, mas sim a somatória, porque nossa função é principalmente ajudar nossos pacientes. Nós somos criados para isso. Se você pensa de forma diferente, se você quer ganhar dinheiro, se você quer fazer uma outra forma, ou se gabar por isso, eu acho que esse não é o caminho. Porque não adianta você ter a melhor técnica do mundo comprovada cientificamente se você não tem resultados. Então, primeiro, antes de crítica, vá atrás, busque, fora do país, dentro do país, nós temos muita literatura estrangeira, onde você tem muita pesquisa já dada, a gente não tem acesso na literatura já traduzida, infelizmente é assim. Nós temos também grande influência dos laboratórios, porque a fitoterapia ela é de uso comum, qualquer um pode utilizar, não tem como fazer uma patente, então isso não gera interesse comercial. E a hora que você fizer um curso, se interagir de técnicas que muitas vezes nós achamos que não servem de nada, que são balela, enrolação e enganação, pesquise, vá atrás e veja os resultados. A medicina nasceu assim, através de resultados. Depois vamos pesquisando. Eu espero contribuir muito com isso e que isso traga uma nova oportunidade de pensar no tratamento do paciente de vocês. Um grande abraço e fico à disposição e a gente se encontra em outras oportunidades. Tchau!